Muito bom dia, amados e preciosos irmãos. A graça do Senhor seja abundante na vida de todos. Que a voz de Deus, através das Escrituras, possa trazer paz, cura, segurança, tranquilidade aos vossos corações. A voz divina. A voz de Deus, ela pode trazer paz e também pode trazer perturbação, inquietação, nervosismo, insatisfação, assim também como a voz do pai e da mãe, para uma criança. Depende do que a pessoa esteja fazendo, do que o filho esteja fazendo. A voz da mãe vai soar como que uma coisa não muito boa. A voz do pai vai soar trazendo ao seu coração temor, medo. Então, às vezes se fala tanto só na voz de Deus, assim, que doce voz tem meu Senhor, voz de amor, tão graciosa, preciosa. Bom, depende da maneira que você vai ouvir essa voz, ela será para você desta forma. Ouve a voz do Salvador. Mas se não ouvires a voz do Salvador, ouvirás a voz do juízo. Bem, vejamos o que causou a voz de Deus para o casal Adão e Eva no jardim do Éden. O que produziu a voz? Produziu terror em seus corações, medo, desespero. Gênesis 3, verso 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas aquela voz que sempre lhes falava e causava a eles alegria, tranquilidade, paz. Mas naquele dia houve uma reação diferente. Eles ouviram, era a mesma voz, era o mesmo Deus, era o mesmo Senhor, mas agora seus corações bateram um pouco diferente. Estão vendo? A mesma voz produzindo efeito diferente no coração. Eles não tiveram paz ao ouvir a voz de Deus. Mas é uma coisa engraçada. Deus é o nosso Senhor, nosso Salvador, Criador, nosso Criador. Mas por que aquela voz, então, agora trouxe temor aos seus corações? Porque eles estavam vivendo numa condição da qual eles não deveriam estar vivendo. Eles transgrediram, eles desobedeceram a Deus. E a desobediência traz um coração inseguro, sem tranquilidade, sem paz, porquanto eles não creram em Deus.
Eles preferiram crer na conversa fiada da serpente e assim foram enganados. Eva foi enganada e, tomando do fruto, deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então note bem que Adão comeu do mesmo fruto que Eva comeu. Então, da mesma forma que ela comeu o mesmo fruto, ele tomou para si também. Então eles estavam juntinhos, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Como nós já ouvimos muitas vezes, ensinamos e pregamos, falamos isso quando nós não conhecíamos a Bíblia, que fomos ensinados que ela estava ausente do seu marido, longe do seu marido, né? Eva teve um relacionamento com a serpente pela manhã e à tarde com Adão. Mas a Bíblia não está dizendo isto. A Bíblia está dizendo o contrário. Ela comeu e deu ao seu marido que estava com ela. Então ele não estava ausente. Foi no mesmo momento. Então, quando eles fizeram aquilo e tentaram esconder-se, esconder a sua nudez, então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Bom, aquela voz que sempre foi agradável aos seus ouvidos, de repente trouxe medo. Mas vejam, a voz de Deus hoje, esta Bíblia que é tão desprezada, tão enxotada, não querem, mas ela é a voz de Deus. Ezequiel capítulo 43, verso 2, nós vamos encontrar que a voz de Deus, ela é majestosa. Quando Elias estava na caverna, ele compreendeu a voz de Deus como uma voz calma, serena, tranquila. Porque no primeiro livro dos Reis 19:12, a gente vê que Elias saiu para encontrar com o Senhor. Então, primeiramente veio um terremoto. Mas logo em seguida um fogo, porém o Senhor não estava nem no terremoto nem no fogo. Mas depois da turbulência do terremoto, do calor do fogo, então veio uma voz calma e suave. Então ali a voz de Deus soou calma, suave. Então a voz de Deus, ela produz efeitos diferentes. A leitura da Bíblia produz efeitos diferentes de pessoa para pessoa. O que tem produzido em você ao ouvir alguém lendo a Bíblia? O que tem produzido em você quando a palavra é ensinada conforme ela é?
As palavras de Deus são eternas. As palavras de Deus são perfeitas. As palavras de Deus, ela consola. Então Ezequiel 43:2 diz: Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então nós encontramos lá em Apocalipse também que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor deve ser reverenciada, amada e desejada. Tenha prazer na palavra de Deus. Tenha prazer nos ensinos da palavra, porque ela soará uma vez para todos os habitantes da terra. Ela vai soar para muitos: afastai-vos, pois, de mim, praticantes da iniquidade. Então essa voz vai produzir um efeito terrível em quem ouvir elas, dirigindo a eles desta forma: afastai-vos, pois, de mim, vós, praticantes de iniquidades, que não vos conheço. Mas haverão outros que ouvirá a voz do Senhor dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuir por herança. Vende possuir por herança tudo que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas outros ouvirão a mesma pessoa falando com eles, e aquele som, aquelas palavras soarão de uma forma que farão seus corações desmaiarem de terror. Oh, meus irmãos, convém dar atenção a esta voz por enquanto ele é um advogado. Ouça, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém porventura pecar, cair no deslize, temos um advogado, se você errou. Mas lembre-se, o cristão não vive na prática do pecado. Você quer viver acidentando pessoas no trânsito, batendo seu carro para aqui, para lá, em todo lugar que você vai, em toda viagem? Você quer isto? É um acidente, como se diz. Mas quando você dirige de uma forma irresponsável, não observa a via, não observa a ordem de conduzir o veículo em tal e tal lugar, então você pode provocar um acidente, mas você provocou. Mas pode ser que, mesmo praticando aquilo que se deve praticar como um bom motorista, ocorra um acidente. Mas você tem um bom advogado. Deu uma olhada que não deveria fazer? Sentiu um arrependimento no coração? Você tem um advogado. Através do arrependimento, da confissão, você recorre a ele. Esse advogado, Jesus Cristo justo, tem um meio, tem a propiciação por nossos pecados quando eles são involuntários, mas não vive na prática do pecado. Então, a voz de Deus pode produzir terror no coração? Pode produzir alegria? Sim. Pratique a palavra e a voz de Deus estará sempre produzindo segurança, conforto, alegria em seu coração. Gozo na alma, porque ela é fonte de gozo para os seus amigos, mas para os seus inimigos
mas não será fonte de gozo. A voz de Deus, ela é perfeita, como a voz do noivo é perfeita para a noiva. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que ele assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Esta alegria é minha e agora está completa, porque ela é fonte de gozo. Você ama ouvir estes versículos da Bíblia, este conforto que vem dela. Então você vai se acostumando a estas boas palavras e vai falando boas coisas também, vai vivendo boas coisas também, até que as suas palavras também se tornem bênção para todos aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, te fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Amém.